Comabem em Debate. Olá, seja bem-vindo a mais um debate do canal Comabem. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre agrotóxico e intoxicação. Para isso estou recebendo o médico toxicologista e membro do CCAS, Dr. Ângelo Trapé. Seja muito bem-vindo. Doutor, para a gente começar, existem duas pessoas que têm um contato maior, direto com o agrotóxico, que é o produtor e o consumidor. Quais são os riscos para essas duas pessoas? Bom, em realidade, quem tem pode ter risco relacionado à exposição a esses produtos é o produtor, é o agricultor, né? O consumidor de alimentos no Brasil está muito seguro, porque os alimentos no Brasil estão sendo produzidos de maneira muito segura do ponto de vista químico. O agricultor, se ele usar essa tecnologia inadequadamente, ou seja, não usar equipamento de proteção individual, né, usar durante muito tempo, usar sem orientação técnica correta, o risco, que a chance, a probabilidade de desenvolver algum efeito, uma intoxicação aguda, que é um caso grave, imediato, de alguns minutos, horas, ou crônica, né, um efeito mais prolongado, é maior. Se ele usar de maneira correta, respeitando as boas práticas agrícolas, as normas técnicas, as orientações técnicas, o risco que ele corre é bem pequeno. Existe realmente uma confirmação da relação entre o uso do agrotóxico com a intoxicação? Desde que exista uma exposição inadequada, há 40 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, né, a gente encontrava alguns problemas, né? Existiam intoxicações até pelo desconhecimento dos efeitos que essas substâncias podiam trazer na saúde das pessoas, né? Na medida em que o mundo foi se desenvolvendo, as tecnologias foram melhorando, né, o acesso à informação do agricultor e o acesso dos serviços de apoio ao agricultor, tanto de saúde como agricultura, foram melhorando, né, a chance, o risco que essas pessoas podiam desenvolver, ser determinado pela exposição aos agentes químicos, foi diminuindo bastante. Hoje nós estamos numa situação bastante calma, bastante tranquila, né? O número de intoxicações agudas, que é aquela intoxicação grave, tudo, tem sido baixíssimo no Brasil, contando muito pouco. A maioria, 99%, são intoxicações intencionais, tentativa de suicídio ou homicídio, que ainda merecem uma atenção. Então, nós estamos aqui numa situação bem cômoda, bem tranquila, né? Até pela melhoria do acesso da informação dos agricultores no Brasil. E falando em relação à intoxicação, não é só o agrotóxico, né, que ultimamente está muito em alta. Existem outros fatores que também causam intoxicação nos seres humanos. Sem dúvida, né? Os agrotóxicos hoje no Brasil, eles estão lá para baixo em termos de intoxicação. O principal agente químico que determina a intoxicação no Brasil são os fármacos, são os medicamentos, né? Principalmente os benzodiazepínicos, os medicamentos psicoativos, as pílulas anticoncepcionais, xaropes e medicamentos que existam estimulantes, né, do sistema nervoso central, tudo, que muitas vezes são colocados ao alcance de crianças em casa. O maior número de intoxicações de crianças é dentro de casa, no chão, né, na sala, e em armários onde a criança tem um acesso muito fácil de pílulas anticoncepcionais, de remédios para calmantes, etc., e xaropes que podem ter alguns estimulantes psicotrópicos, né? E além dos fármacos, quais são os outros dois fatores de intoxicação? Um deles são os produtos domissanitários, chamados domissanitários, são esses que eu falei, cândida, amoníaco, alvejantes, soda cáustica, que se usam dentro de casa de maneira totalmente sem controle, né, descontrolada. E o outro são animais peçonhentos, né? Nem são agentes químicos. Animais peçonhentos são animais que determinam um número de intoxicações bastante alto no Brasil, né, e não se fala disso. Aliás, na questão dos agrotóxicos, o maior número de intoxicações por agrotóxico, né, vale frisar e reenfatizar, são intoxicações intencionais, tentativas de suicídio e homicídio. Volto a repetir isso, né? As ocupacionais, as relacionadas ao trabalho, estão muito baixas, próximas de zero. Não são zero, pode ocorrer algumas, mas são próximas de zero. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista, é possível fazer o uso do agrotóxico sem que haja intoxicação, tomando cuidado, usando EPI, tudo certinho. Sem dúvida. A minha área é a área de toxicologia clínica, né?
Eu trabalhei durante 40 anos investigando, examinando, avaliando agricultores com exposição de curto, médio e longo prazo a esses agentes, né? Eu não encontro, na minha experiência clínica, eu já examinei mais de 30 mil agricultores no Brasil, conheço todas as regiões do Brasil, né? Eu não encontro efeitos à saúde de exposição de longo prazo. Quando fala assim, intoxicação crônica, eu não sei o que é isso, né? Eu não encontro efeitos relacionados à exposição prolongada de 20, 30 anos a esses agentes e algum efeito na saúde, né? O padrão de saúde ou padrão de doença dos agricultores brasileiros nas 5 regiões do Brasil é idêntico ao padrão de saúde ou doença da população urbana nas 5 regiões do Brasil. Aliás, um dado interessante, no Mato Grosso, né, a taxa bruta de câncer, né, é muito maior na capital Cuiabá do que no restante do estado, que deveria ser o inverso. Se o Mato Grosso é um produtor, né, é um estado agropecuário por excelência, produz agricultura de alto nível e pecuária também é o maior produtor de carne do Brasil, né? Deveria ser ao contrário. Se usam tanto produto no restante do estado, a taxa bruta de câncer deveria ser maior no resto do estado do que na capital. E na capital é maior por habitantes do que no resto do estado, mostrando que existe aí uma série de mitos, né, e verdades que têm que ser esclarecidos e a gente precisa gerar dados científicos de relevância, robustos, para a gente poder desmistificar, né, toda essa questão relacionada ao uso da tecnologia química, ser agricultora e ter algum efeito ou não à sua saúde. É verdade, com certeza. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter trazido essas informações tão valiosas para a gente. Eu que agradeço, estou à disposição. Você fique ligado, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre receber as nossas entrevistas e acompanhe o Coma Bem nas redes sociais. Até a próxima! Coma Bem tem o apoio da FMC.